palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 12. Quero meditar com você sobre uma porta que Deus abre, uma atitude que devemos ter para que Deus faça muitos milagres na nossa vida. O que é milagres? É coisas grandes, é coisas impossíveis aos olhos humanos de se realizar, de se conquistar. É algo que sobrenatural, é algo que só Deus é capaz de fazer na nossa vida. E são muitas as nossas necessidades. Tem pessoas que seu sonho é ficar curado, ser curado, e às vezes é uma doença que não tem cura para a medicina. Só um milagre. Talvez você seja uma pessoa que já teve vários relacionamentos e nenhum deu certo. Você sabe lá dentro do seu coração que você ter uma família feliz só se for um milagre. Porque você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê de onde é que vai vir essa pessoa que você imagina que vai encontrar um dia, né? Só um milagre. A pessoa vê um filho com, às vezes, tão diferente daquilo que você ensinou, daquilo que você deu de exemplo para ele. Aí você olha para ele, meu Deus, só um milagre. Deus transformar a mente. Há pessoas que são casadas e não são felizes, talvez nunca foram na vida de casado, uma pessoa feliz. Por causa das diferenças ou por causa de alguma doença, algum transtorno psicológico que impede as pessoas de conviver em paz, de se entender. Tem coisas que a pessoa só descobre depois que casa. E quem conhece a palavra de Deus sabe que casamento é uma aliança para toda a vida. Porque essa é a vontade de Deus. E aí você fica, meu Deus, eu vou ter que ir até o fim da reta. E eu não quero ir sofrendo, eu não quero ir chorando, eu não quero ir lamentando, eu não quero ir brigando. Eu quero ir feliz. Aí você sabe, lá dentro do seu coração, que só um milagre para Deus trazer cura, apagar o passado de dor, de sofrimento, arrancar a mágoa do coração e reescrever uma nova história. Só um milagre. Como é que eu faço para esse milagre acontecer na minha vida? Essa é uma ótima pergunta. Não sei se você já se fez essa pergunta. A palavra de Deus, ela responde. Atos dos Apóstolos 5, versículo 12. Vamos ler. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor
uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Oh, glória a Deus! Aleluia! Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Diga glória a Deus. O que a palavra de Deus nos apresenta aqui como um caminho de milagres? A honra abre portas para os milagres. Aonde era que estava acontecendo os milagres narrados nesse texto? Estava acontecendo na vida do povo, na vida de homens e mulheres que admiravam os apóstolos. É o que o texto diz. Muitos sinais e prodígios, muitos milagres eram feitos entre o povo através das mãos de quem? Dos apóstolos, que eram aquelas pessoas que pregavam a palavra de Deus. Deus usava as mãos dos apóstolos como Deus ainda hoje usa as mãos dos que pregam a palavra de Deus. E vai ter dois grupos de pessoas. Assim como uma moeda tem dois lados, vai ter dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo da fé. O grupo das pessoas que acreditam em Deus, o grupo das pessoas que acreditam em milagres. Tem muitas pessoas que não acreditam, mas vai ter o grupo dos que acreditam. Vai ter esse mesmo grupo, ele tem por autoestima aqueles que pregam, que é o que o texto diz aqui no versículo 13, que o povo tinha grande admiração pelos apóstolos, enquanto que tinha um grupo que não se juntava, que não queria se reunir no pórtico de Salomão, que era o pátio do templo, não queria ir para o templo, não queria estar junto com o povo de Deus. Por quê? Porque eles não admiravam os apóstolos, eles tinham inveja. Eles não se misturavam, eles tinham uma ira, eles tinham um ódio. Um ódio que não tinha explicação, porque os apóstolos nunca tinham feito mal nenhum a eles. E eu sei que você já viveu ou já ouviu alguma dessas coisas aí no seu dia a dia, né? Às vezes tem pessoas que falam muito mal de pessoas que pregam a palavra de Deus assim com ódio, com uma raiva. Se eles verem essas pessoas desfrutando de alguma coisa boa, eles têm um ódio assim, uma raiva muito grande. Essas pessoas nunca fizeram mal nenhum a eles, porque sempre
vai existir esses dois grupos. E a pergunta é: de que lado você está? Você está do lado dos que admira? Ou você está do lado daqueles que têm raiva, têm ira? E a coluna do meio eu não vou mencionar aqui, porque a coluna do meio, que é aquela pessoa, eu nem admiro e nem tenho raiva. Pessoas assim, no fundo, elas não gostam. Ela faz parte desse segundo grupo, sabe? Por isso que os milagres não acontecem na vida dessas pessoas. Eu quero encorajar você a fazer parte do grupo que se reúne no templo. Eu quero encorajar você a fazer parte do grupo que tem uma autoestima por quem prega. Sabe por quê? Porque você vai ser recompensado por isso. De onde vem essa recompensa? De Deus. Qual é a recompensa? Milagres. Milagres vão acontecer na vida de pessoas que admira quem prega a palavra de Deus. Essas pessoas chegavam doentes, enfermas, perturbadas por espíritos malignos, que a Bíblia chama aqui de espíritos imundos. E elas eram curadas. Todas elas eram curadas. Eram curadas através da imposição de mãos. Eram curadas através da sombra, só de estar perto de Pedro. Só de passar por perto e a sombra se projetar, o milagre já acontecia. Olha só como é importante a gente estar perto de quem prega a palavra de Deus. É maravilhoso. Isso vai abrir portas de milagres na sua vida, em nome de Jesus. Porque quem prega a palavra de Deus é um enviado de Deus. É Deus que coloca essas pessoas em nossa vida. Não pense que esse momento que nós estamos tendo aqui, falando da palavra de Deus, é por acaso. É um acidente, uma coincidência. Não. É Deus que me enviou para pregar para você. É Deus que cruzou nossos caminhos, nossos horários. Está nos dando essa oportunidade. É Deus. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, abra aí sua Bíblia, no capítulo 4. Efésios 4, 11. O que diz lá? Vamos ler. Efésios 4, 11. Vamos ler o 10. Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga glória a Deus. Que maravilha. Aqui nós estamos vendo, né, o que Deus nos deu. Ele nos deu apóstolos, Ele nos deu profetas, Ele nos deu evangelistas, pastores e mestres. Os apóstolos, a função deles era desbravar territórios. Eles eram enviados para pregar em cidades, em lugares que nunca ninguém tinha ouvido falar de Jesus. Eles eram aqueles que abriram as primeiras igrejas. E os sinais e prodígios, milagres aconteciam através da vida deles para testemunhar que Deus estava com eles e também que aquela palavra que eles estavam pregando era verdade. Os profetas são aquelas pessoas que Deus usa para falar de maneira específica, às vezes com uma pessoa, às vezes com uma cidade, com uma igreja. Os profetas avisam o que vem pela frente. Deus amostra o futuro e traz paz ao coração e também livramentos. Os profetas, eles têm essa missão de ser o guardião da fé. Às vezes o ministério profético é um ministério doloroso porque ele denuncia o pecado, as falhas, aonde as pessoas têm que se converter, mudar de vida. Eles levam o povo, a cidade, a um arrependimento. É como que fosse a missão deles: se arrepender, crer somente em Jesus, abrir mão dos ídolos. Geralmente são mensagens que geram muito confronto, que muitos não querem ouvir. Outros são evangelistas. Evangelistas, eles têm um chamado, uma missão de evangelizar, de convidar as pessoas para se aproximar de Deus. O evangelismo pessoal, o evangelismo de casa em casa. Eles têm uma missão de ir até o perdido. Ele não fica esperando que o perdido venha. Ele vai. Então Deus nos dá essas pessoas. Deus pode nos transformar em uma dessas pessoas também. Deus também deu uns para pastores, que são aqueles que Deus dá a essas pessoas uma paciência que poucos têm, uma perseverança que poucos têm, uma mansidão que você diz: meu Deus, se fosse eu já tinha quebrado, chutado o balde, o pau da barraca, eu tinha tocado fogo no circo.
E aquela pessoa é de uma paciência, de uma mansidão, de uma perseverança, tem a capacidade de fazer durante muito tempo aquilo que Deus mandou ela fazer, sem se cansar. Às vezes são pessoas que permanecem muito tempo em um mesmo lugar, em uma mesma cidade, convivendo com as mesmas pessoas. E Deus levanta pastores para apacentar um rebanho, para conduzir, para ensinar com amor o que está escrito na palavra de Deus, para gerar maturidade espiritual, para que não sejamos como crianças, pela falta do conhecimento e pela inexperiência, pode ser facilmente enganado por qualquer pessoa. Para que a gente possa amadurecer na fé, crescer, se tornar forte, um crente forte, maduro, a ponto de você não ser enganado, porque você conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque alguém lhe ensinou com amor, com paciência, repetindo às vezes aquele mesmo ensino várias vezes até você entender. Aí quando você vê uma coisa errada, você, não, isso aí tá errado. Por quê? Porque eu aprendi com quem? Com meu pastor que me ensinou, me mostrou na Bíblia o texto. É Deus que dá essas pessoas para nós. Todas essas pessoas, elas são importantes, elas têm uma função no corpo de Cristo e nenhuma é melhor ou maior do que a outra. Todas são essenciais. É como os membros do seu corpo. Qualquer membro é muito importante. O dedo mindinho tem sua função. A sua orelha tem uma função, o seu pé tem uma função, até os pequenos órgãos. Eles têm uma função importante, vital, que se for arrancado vai fazer falta. Então, Deus nos dá todas essas pessoas, Deus traz para a nossa vida. E o que nós devemos fazer com essas pessoas que Deus nos dá? Devemos valorizar, devemos admirar, devemos ter em alta estima, sabe? Aí o que é que vai acontecer na sua vida? Milagres. Milagres pode acontecer, Deus usando a vida dos apóstolos, a vida dos profetas, a vida dos evangelistas, a vida dos pastores e dos mestres. Porque todos são enviados de Deus para a nossa vida. Diga glória a Deus. Alguns vão passar rapidamente como um relâmpago na nossa vida. Outros vão permanecer por alguns anos, décadas. Vai depender da vontade de Deus. E da missão cumprida, né? Porque às vezes Deus envia uma pessoa para um lugar e Deus tem uma missão para aquela pessoa ali. Quando ela conclui a missão, aí Deus pode mudar essa pessoa de lugar, né? Para começar uma nova missão em outro lugar. Mas isso tudo aí é com a permissão de Deus, amém? Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 3, versículo 15. O que é que Deus diz? Darei a vocês pastores segundo o meu coração,
que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Diga glória a Deus. Aí, Deus é que nos dá essas pessoas. Glória a Deus. Assim como Deus deu a pessoa mais importante da nossa vida, que eu não posso ficar sem falar nisso hoje. Lá em João 3:16, o que a palavra de Deus diz? Esse é o texto mais conhecido da Bíblia. Se você ainda não conhece, abra seu coração e grave essa palavra no seu coração. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo porque ele tinha uma missão. Deus nos deu o seu único Filho. E todo aquele que crê em Jesus, que lhe der valor, que lhe tiver em autoestima, vai ter a vida eterna, vai escapar da condenação eterna, vai ter perdão dos seus pecados, vai ter salvação da sua alma, porque um dia nós haveremos de prestar conta diante de Deus da vida que vivemos aqui. Uns para a condenação eterna e outros para a salvação, para a vida eterna. E só temos esse milagre, esse privilégio, que eu acredito que é o maior milagre de todos, o milagre da salvação, porque Deus nos deu Jesus. Então Deus nos deu Jesus, Deus nos deu pastores, Deus nos dá essas pessoas incríveis, sabe? Essas pessoas de Deus que são enviadas por Deus para trazer coisas boas para a nossa vida. Então nós precisamos vencer todo pensamento contrário, sabe? Toda coisa ruim que vem no coração. Você tem que desconfiar desse sentimento ruim aí, meu irmão. Você tem que desconfiar. De onde é que vem? Há um mal que coloca esse sentimento ruim. Há demônios que colocam esse sentimento ruim no coração das pessoas. Por quê? Porque o mal sabe que se você valorizar o que Deus deu, o que Deus lhe deu, milagres vão acontecer na sua vida. Sua vida vai ser transformada para sempre. Quem não casou vai casar. Quem não é feliz vai ser feliz. Quem é doente vai ser curado. Quem é endemoniado vai ser liberto. Aquele que não sabia de nada da palavra de Deus vai aprender. E vai crescer na fé, vai se tornar uma pessoa forte, uma pessoa de Deus. Vai conhecer o Filho de Deus, vai conhecer a Cristo. Então não deixe que o mal lhe afaste de quem é de Deus. Chegue para perto, não tem? Fique na sombra. Porque a sombra cura. A sombra liberta. A sombra abençoa. Mas os que não eram da fé não se juntavam no templo, não. Se juntava, não. Mas você é da fé, amém? Aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 18, o que a palavra de Deus diz mais? Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.
De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, e cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Eita glória! Jesus chamou os que creram. Não foi só os 12 não, porque Jesus tinha muitos discípulos. Aí chamou tudinho e disse: olha, esses sinais vão acompanhar os que crerem. Em meu nome, vocês vão expulsar os demônios. Vão falar novas línguas. Pegarão em serpentes, se beberem. Se alguém botar algum veneno na bebida de vocês para fazer o mal para vocês, não vai fazer mal nenhum. Se vocês impuser as mãos, colocar a mão de vocês sobre os doentes, eles vão ficar curados. Aí Jesus subiu, ressuscitou, subiu aos céus e eles começaram a pregar. Pregar o quê? O que eles aprenderam com Jesus, que eles passaram 3 anos e meio estudando, ouvindo Jesus, seguindo Jesus, aprendendo. Eles começaram a pregar, pregavam do jeito como Jesus pregava, falavam o que eles ouviram muitas vezes Jesus ensinando. Eles começaram a repetir. Aí vinham as pessoas doentes, eles triscavam nas pessoas, botavam a mão na cabeça das pessoas, as pessoas ficavam curadas. Eita glória! E o povo começava a admirar, tinha eles em autoestima, valorizava. Por quê? Porque agora Jesus estava fazendo milagres usando aqueles que ele enviou. E ainda hoje é assim. Vai ter pessoas que vão viver grandes milagres na sua vida, vai ter outros que vão ficar só na vontade. E você pode prestar atenção numa coisa. Eu sei que você é inteligente. Os milagres vão acontecer na vida das pessoas que fazem parte desse primeiro grupo. Os que estão perto de quem prega, daqueles que tem, que admira, que entende. Essa pessoa aqui que está me ensinando a palavra de Deus, foi Deus que me deu para me ajudar a crescer, para me ajudar a aprender o que eu ainda não sei. Deus vai usar a vida dela para me curar, para me libertar. E essas pessoas vai ser muito importante para você. E por causa disso, Deus vai lhe abençoar muito. Em nome de Jesus. Amém?